Boa noite, tô entrando aqui. Boa noite, Alda, Jaqueline. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês são as primeiras a entrar. Aí eu preciso saber se vocês estão me ouvindo bem. O som tá legal? Dá um ok pra mim aí, se vocês estão me ouvindo. Boa noite. Boa noite, Alda. O som tá legal aí, gente? Dá um ok pra mim. Jaqueline, Alda. Ai, que bom que vocês estão me ouvindo bem. Aqui no Rio tá chovendo muito. Caiu uma chuva aqui agora. Vamos ver se a internet ajuda a gente, né? Não nos atrapalha aí. Márcia, seja bem-vinda. Boa noite, Márcia. Ah, que bom. O som tá ótimo, então. Esperando a turma entrar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre maternidade. Essa missão que nós temos como mães, aquelas ainda que vão ser mães, aquelas que às vezes não são mães, mas cuidam de alguém também, né? Exercem a maternidade de alguma forma, é importante também. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque a maternidade, ela é um assunto muito extenso, né? Bem extenso, e a gente vai aos pouquinhos conversando um assunto, conversando outro. A intenção é dividir com vocês um pouquinho daquilo que eu aprendo, porque eu ainda tô aprendendo, né? A gente aprende a cada dia como mãe, e dividir um pouquinho o conhecimento, dividir um pouquinho as experiências, e com a intenção de motivar vocês, com a intenção de trazer uma boa palavra que possa colaborar com essa sua missão, né? Com a nossa missão mãe, essa missão materna. Nós temos algumas mamães aqui entrando, outras que às vezes não têm filhos, mas têm sobrinhos, né? Tem filhos de amigos que exercem também essa maternidade. Quanto é difícil a gente entender o que é maternidade, né? A gente acha que nasce pronta, né? Tem aquela coisa que diz assim, as pessoas gostam de falar, né? Ah, o instinto materno, né? Todo mundo tem esse instinto materno, né? Mas será que a gente tem mesmo isso, o instinto materno? Muita coisa a gente aprende com os filhos nos ensinam, eles crescem e continuam nos ensinando, né? Eu sou mãe de 4 meninas, hoje digo 4 adolescentes e jovens, né? No caso, 2 adolescentes e 2 jovens. Então eu tenho a Juliana com 22 anos, a Mariana com 19 anos, a Giovana com 16 anos e a Suzana com 12 anos. Então, assim, meu momento maternidade hoje não é mais com filhos pequeninos, né? São filhos adolescentes e jovens já chegando na sua fase adulta. Então, a maternidade, ela não tem como é que eu vou dizer, um caminho único, né? Algo que a gente pega num livro, a gente lê e serve para todo mundo, né? Porque ela muda. A maternidade, ela é dinâmica. A maternidade é algo que nos surpreende. Quantas surpresas como mães nós já tivemos? Se vocês pudessem compartilhar aí, né? Quantas surpresas, coisas que a gente achava que sabia e que lá no momento com o filho a gente vê que não sabia nada. Ou antes de ter filhos, né? Que nós ficamos sonhando com algumas coisas, confabulando pensamentos, né? E atitudes que nós vamos ter. Ah, porque quando eu for mãe eu vou agir assim. E quando eu for mãe, eu não vou fazer o que a minha amiga faz, eu não vou fazer o que minha irmã faz. E quando a gente vê, a gente acaba fazendo a mesma coisa que a nossa mãe fazia, ou a mesma coisa que a nossa irmã estava fazendo com os nossos filhos. Então, a maternidade é uma caixinha de surpresas.
Eu costumo dizer que a maternidade é como assim uma cartola de mágico, sabe? Mágico que vai tirando, cada hora ele tira uma coisa da cartola e a gente se surpreende, fica, meu Deus, tinha mais isso. Então a maternidade, ela é assim uma caixinha de surpresa realmente na nossa vida. A maternidade, ela tem seus mistérios também. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram um tempo atrás para as pessoas falarem o que é maternidade. Boa noite, Sônia, linda! Seja bem-vinda. Sônia já é mamãe e vovó, né? As vovós aí que dizem que ser avó é melhor do que ser mãe, né? Eu ainda não cheguei nesse patamar de ser avó, mas toda avó fala, né? Que é melhor do que ser mãe ainda, né? A segunda oportunidade de exercer uma maternidade é ser avó, eu acredito nisso. E eu abri uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, o que era maternidade, né? E algumas pessoas colocaram algumas coisas interessantes. Colocaram que a maternidade é um desafio, que a maternidade é uma missão, que a maternidade é preocupação para o resto da vida, que a maternidade é algo divino. Tiveram, assim, muitas definições de maternidade, né, do significado, que cada pessoa pensa sobre maternidade. Se você quiser colocar aqui nos seus comentários agora também o que você pensa sobre ser mãe, sobre maternidade, você pode colocar também que a gente vai compartilhando. Mas, para a gente começar esse assunto nosso aqui, que é muito grande, né, que a gente não consegue em uma hora falar sobre maternidade, eu queria definir a palavra maternidade com vocês, uma curiosidade sobre maternidade. Gente, está chovendo muito aqui onde eu moro, então eu não sei se travar a internet, alguma coisa aí, é por conta da chuva, mas a gente vai dando conta aqui. O significado da palavra maternidade. Eu fui lá no dicionário para saber, eu gosto muito de pesquisar o significado das palavras. Maternidade é um estado, condição ou qualidade de mãe. Então é algo que está, obviamente, ligado a ser mãe. E a origem da palavra maternidade? De onde vem essa origem dessa palavra maternidade? Ela vem do latim mater, que significa mãe. E a língua portuguesa, né, que deriva muito do latim. Oi, boa noite, Thelma. Thelma também mãe de 2, mãe de um casal, seja bem-vinda. Então, maternidade, a palavra vem do latim mater. E aí eu escrevi aqui uma curiosidade que eu achei, que é interessante. A língua portuguesa deriva do latim. Por isso mesmo, a palavra mãe provém da palavra mater. A origem é a mesma das palavras comadre, que significa com a mãe, aquelas pessoas que batizam, né, os filhos e chamam alguém para ser madrinha dos seus filhos, né, e falam, minha comadre, minha comadre. Então, essa palavra comadre significa com a mãe. Por isso que quem escolhe, né, uma madrinha para o seu filho tem que saber bem quem está escolhendo, né? Porque é aquela pessoa que vai caminhar junto com a mãe e até mesmo na ausência da mãe ela vai exercer o papel de maternidade. E isso. E madrasta, que significa segunda mãe. E madrinha, que começou por ser um diminutivo de madre, madrinha, e adquiriu mais tarde o significado que tem hoje, né, que a madrinha dos nossos filhos, aquelas pessoas que nós escolhemos. E madrasta, segunda mãe, né? Então a segunda mãe, por algum motivo da vida, precisa ser também bem escolhida, né? Porque ela não vai substituir a mãe, ela vai ser uma segunda mãe no sentido de exercer talvez aquela maternidade naquele momento da vida daquela família. Letícia, seja bem-vinda, Letícia. Thelma dizendo, meus 2 presentes. Filhos são presentes, né? A gente vai falar sobre isso também. Então, maternidade tem um significado muito extenso e não é simplesmente ser mãe, né? Quando a gente fala em ser mãe, em exercer a maternidade,
ou a maternidade como um desafio. Vamos começar a falar sobre a maternidade como um desafio, que foi uma das respostas que eu tive sobre o significado de maternidade. A maternidade como um desafio, né, pode ser encarada de duas maneiras, positivamente ou negativamente. Eu posso ser aquela pessoa que gosta de desafios. Já viu aquela pessoa? Eu gosto de desafios. Então, a maternidade vai ser encarada positivamente para mim como um desafio. E tem aquelas mulheres que não gostam de desafios. Então, a maternidade como um desafio para ela vai ser encarado negativamente. Vai ser uma coisa negativa. E quais seriam esses desafios da maternidade, principalmente nos dias de hoje? Aqui nós temos mamães já que são avós, mamães de filhos pequenos, mamães de filhos adolescentes e jovens. Se a gente for pegar a maternidade na época em que os nossos filhos são bem pequenininhos, no meu caso que já estou com filhos na adolescência, jovens, né, na fase adulta, se eu for voltar um pouquinho lá para trás, de quando eu exercia a minha maternidade, quando elas eram bem pequenas, os meus desafios vão ter um olhar diferente, né, e uma dinâmica diferente da maternidade que eu exerço nos dias de hoje, que é adolescente para a fase adulta. Então, lembrando da maternidade que eu exercia quando as minhas filhas eram pequenas, quais eram os meus desafios? Se você quiser compartilhar aqui, você pode compartilhar também, você lembrando dos seus filhos bem pequenos, quais eram os desafios. Os meus desafios eram eu precisava estar bem, com saúde, para exercer a maternidade naquele momento, porque eram 4 crianças pequenas. Então, os meus desafios eram esses. Eu precisava ter saúde, então eu procurava fazer uma atividade física, embora não fosse muito regular, porque às vezes não dava, né? Procurava dormir bem, mas era uma coisa muito impossível, porque quando você tinha uma filha que já dormia a noite toda, eu tinha outra que ainda tinha que amamentar, que ainda acordava de madrugada, né, para dar de mamar. Então, o meu sono não era muito completo, ele não era assim muito saudável. E aí eu tinha esse desafio que era descansar. Então, eu aprendi que qualquer momento que eu tinha para descansar, eu precisava descansar porque a minha rotina era muito intensa, né? A minha rotina do desafio dos filhos pequenos era muito intensa naquele momento. Então, eu precisava ter a maternidade como uma prioridade. A maternidade, para mim, quando as minhas filhas eram pequenas, era uma prioridade. Ah, mas agora não é prioridade, Alessandra. A maternidade não é mais para você uma prioridade. É sim, mas em outro nível, né? A gente vai chegar lá na nossa conversa, em outro nível. Então, quando os filhos são pequenos, a maternidade, ela se torna uma prioridade na nossa vida. Porque a gente precisa alimentar aquele serzinho, né, que chora quando tá com fome. A gente precisa trocar a fraldinha daquele serzinho que chora quando tá sujo. A gente precisa fazer a comida, a gente precisa cuidar da casa. Aquelas que saem ainda para trabalhar, eu tive um período da minha vida com as minhas filhas pequenas que eu também saía para trabalhar. Então você precisava organizar a casa, saber com quem seus filhos iam estar, se ia deixar na escola. Então os desafios eram muito grandes e são muito grandes para as mamães que têm seus filhos pequenos e que trabalham fora também, precisam sair de casa para trabalhar. Eu gosto sempre de falar aqui das coisas que são reais, das lutas das mulheres reais e verdadeiras, né, que é aquelas que saem para trabalhar, pegam a condução cedo, BRT, leva a sua marmita, ganha o seu pão de cada dia, volta para casa, continua trabalhando, cuida dos filhos. Essa é a maternidade real, né? Essa é a maternidade verdadeira, da mulher verdadeira, da mulher brasileira nos dias de hoje, né? No que a gente pode dizer nos dias de hoje. Então, os desafios dos filhos pequenos, quando a gente está nesse momento dos filhos pequenos, eu sempre ouvi alguém dizer assim, olha, você vai sentir saudade desse tempo. Quem é mamãe de adultos aí pode dizer se eu tô errada ou se eu tô certa, né? Como as pessoas falavam pra mim, você vai sentir saudade. Eu falava, gente, mas é tão cansativo, né? É uma trabalheira muito grande. Então, para sair, por exemplo, de casa com os filhos pequenos, já era um desafio, era um evento.
Eu não podia sair para ficar pouco tempo, eu nem saía de casa, porque tinha que colocar mamadeira e fralda e isso e aquilo outro. E quando chegava no final do dia, né, aqueles desafios todos que nós vencemos, a gente se olha assim no espelho, né? Eu pelo menos me olhava e falava, gente, consegui vencer mais um dia. E um grande desafio também que eu vejo, que eu percebo nas mães com filhos pequenos, em meio a todo esse processo cansativo da maternidade, né, de exercer essa maternidade com os filhos bem pequenos, é que muitas vezes aquele tempo trabalhoso, ele entra de uma forma, né, aquele desafio, ele entra de uma forma muito negativa na mulher. A gente olha para aquela mãe, ela tá sempre cansada, que tá mesmo, gente, porque cansa mesmo, né? Lógico que cansa. Ela às vezes se perdeu no meio daquela maternidade, se perdeu o seu tempo de autocuidado, né? Ela se perdeu naquele momento. Ela não consegue tirar tempo para ela. Ela não consegue tirar um momento para ela estar só, porque, gente, vamos falar aqui uma coisa, quem nunca, vocês aí que tem mais de um filho mesmo, né? Quem nunca entrou no banheiro junto com os filhos? Alguém já aconteceu isso aí, gente? Pode falar, de estar apertada para ir no banheiro, ter que entrar junto com o filho no banheiro porque tá chorando, ou porque você tá com medo dele mexer em alguma coisa e você precisa ir junto, né? São os desafios que a gente enfrenta com os filhos bem pequenos, né? E quando chega no final do dia, a gente está exausta, a gente está cansada. Mas esses desafios, a gente precisa ter muito cuidado para ele não entrar de uma forma negativa dentro de nós e trazer tristeza, sabe? Quando eu falo que a maternidade com os filhos pequenos, ela é cansativa, ela é mesmo, gente. Não adianta a gente fingir que é tudo um glamour, não é? Que não é. A gente se cansa. Isso não tem nada a ver com falta de amor, né? Ai, se eu não fizer, se eu não posso descansar, eu tenho que, senão eu não vou amar meu filho, não vou estar exercendo a minha maternidade. Não, nós somos humanas, né? A gente tem os desafios, a gente se cansa mesmo. Mas isso não é falta de amor. Falta de amor é outra história, né? É um outro tipo de maternidade. Aliás, é uma maternidade que nem existe, né? De muitas mães que precisam ser amadas. Mas esse aí é outro assunto, né? A Sônia tá colocando aqui comigo já. Pois é, quem nunca teve que entrar no banheiro com seu filho? Quem nunca teve que mexer uma panela, né? Com o filho no colo? A gente tem essa habilidade, né? Nós mulheres temos essa habilidade. E a gente se perde no meio desse desafio cansativo da maternidade e muitas vezes a gente se frustra, a gente acaba entrando até mesmo numa depressão, né? A gente se fecha e a gente começa a alimentar dentro da gente sentimentos de amargura. E aquele sentimento de amargura a gente vai passando para a nossa maternidade, a gente vai passando para os nossos filhos, a gente vai passando para o nosso dia, para quem está à nossa volta. E a maternidade acaba sendo um peso na vida da mãe. Uma coisa é o trabalho que nós temos, né, as nossas dificuldades. Outra coisa é quando essa maternidade se torna um peso. Como eu gosto de falar de maternidade real, existem as mamães também que criam seus filhos sozinhas. Guerreiras demais, eu bato palma para essas mulheres. Que enfrentam o desafio da maternidade, o cansaço da maternidade, né, o trabalhar fora e ainda voltam para casa e estão sozinhas, sem o seu companheiro para dividir ali com ela aquele desafio de ser mãe. Então essas mães precisam assim de muito auxílio, de muita ajuda e como a gente falou aqui, né, como a gente conversou numa live sobre autoestima, elas precisam ter uma autoestima muito elevada para conseguir caminhar de uma maneira que a sua maternidade seja uma maternidade saudável. Maternidade saudável. Apesar dos nossos desafios que são cansativos, que são diários, a gente precisa construir uma maternidade saudável. O que seria essa maternidade saudável? Tudo perfeito?
tudo maravilhoso, né? Almoço pronto na hora certa, café pronto na hora certa, tudo certo, né? Acontece tudo certo. Não, gente, isso não existe. Isso não existe. Porque em algum momento do dia, né, alguma coisa não vai sair conforme nós planejamos. Alguma coisa vai escapulir das nossas mãos, porque a gente não tem o controle do exercício dessa maternidade. São vários desafios, como nós falamos. Então, nem sempre a nossa maternidade ela vai ser 100% saudável, porque nós somos gente. Nós somos mulheres que sentimos, que temos dores, que sentimos ausências, que sentimos cansaços, que sentimos medo. A maternidade é algo que também traz medo para nós, né? O que fazer, como ser uma boa mãe, como meus filhos vão ser, como eles vão crescer. A maternidade ela é envolvida com muitas coisas que trazem sentimentos bons e sentimentos que nos trazem preocupações. Esses são os desafios da maternidade. E a maternidade, como alguém me respondeu na minha caixinha de pergunta, é preocupação para o resto da vida. Vocês concordam que maternidade é uma preocupação para o resto da vida? Olha, gente, eu vou fazer 49 anos. E a minha mãe fala, né, que ser mãe é preocupação pro resto da vida. Às vezes ela fala assim, não é porque você tem 49 anos que eu não me preocupo. É engraçado, né, a gente ouvir a nossa mãe falando isso, mas é uma realidade. É preocupação pro resto da vida, né? A gente se preocupa com os filhos pro resto da vida. Até hoje minha mãe, quando me liga, às vezes fala, olha, tira um tempinho para descansar, quando a rotina estiver intensa, olha, você está tomando vitamina. Olha bem, gente, eu já tô com quase 50 anos, mas você aí que é mãe já com filhos adultos, né, vovós que estão aí, com certeza vocês também têm essa mesma preocupação com a minha mãe. Então a maternidade é a preocupação pro resto da vida. É a gente pensar no filho pro resto da vida. Então a gente tem aqui que maternidade são vários desafios, né, que podem ser encarados de uma forma positiva ou de uma forma negativa. A gente tem a maternidade como uma preocupação para o resto da vida, né, como alguém me respondeu lá. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Wanda, seja bem-vinda, tia Wanda. Já é a vovó também. Miriam Pimentel, está linda, amiga. Obrigada. Você também, com seu filhote. Miriam também, mamãe de um filhinho lindo. Mamãe de primeira viagem também, gente. Tem as mamães de primeira viagem, né? Mamães de primeira viagem também tem muitos desafios, né? Depois a gente vai tendo outros filhos, a gente vai ficando um pouco mais experiente, né? Mas tudo é uma surpresa também. Então vamos lá. Maternidade, desafios. Maternidade, preocupação para o resto da vida. Você que tem filho adulto aí, responde para mim se você não liga para os seus filhos para perguntar se está tudo bem, se está comendo direito, cuidado, não chega tarde. Todas essas preocupações que a gente tem com os filhos menores, vocês também têm com os filhos adultos. Maternidade como uma missão. Essa foi uma resposta também que eu tive lá na minha caixinha de pergunta. E essa resposta eu gosto muito, porque eu também encaro a maternidade como uma missão. E sabe aquela coisa de missão dada, missão cumprida? Às vezes a gente não consegue cumprir como a gente deseja, né? Às vezes alguma coisa, como eu falei, foge das nossas mãos, porque ser mãe não é ter controle de tudo, né? Ser mãe não é estar acima de todas as coisas, de tudo e de todos. É claro que ser mãe é algo muito especial, né? Que foi dada à mulher, mas ser mãe, né? Exercer essa maternidade é uma missão que muitas vezes no meio do caminho a gente se esbarra com obstáculos. Mas se a gente encarar a maternidade como uma missão dada por Deus, cara, vou falar, gente, igual a carioca, caraca, é algo sublime. É algo que a gente encara como um presente, como a Thelma falou, né? Ela tem 2 filhos, são 2 presentes. E eu encaro também a maternidade como um presente. Abro parênteses aqui para dizer que
Mamães, mulheres que não puderam gerar dentro de si seus filhos, mas geraram no coração, se utilizaram da adoção para serem mães, também tem uma grande missão e também é a maternidade, certo? Então essas mamães também são muito especiais, aquelas mamães que geraram no coração e que exercem a sua maternidade com uma missão maravilhosa através da adoção. Então a maternidade como uma missão, a gente encara ela diariamente como um desafio, não deixa de ser, mas que a gente possa encarar como um desafio positivo, que não nos traga tristeza, nem frustração, medo, né? Porque o medo vem, gente, quando os nossos filhos começam a crescer, né? Fazer as escolhas deles, a gente tem medo, né? Que na nossa mente seja uma escolha errada. Então é muita oração, né? A missão, a maternidade como uma missão, ela requer muita oração, oração diária, momentos com Deus, seja qual for a sua fé, né? A sua religião, momento em que você vai elevar o seu pensamento, no meu caso eu elevo a Deus, a Cristo, e falo, Senhor, entrego a minha missão, né? A minha missão maternidade em tuas mãos, porque o Senhor precisa me ajudar. E a gente precisa muito dessa ajuda de Deus para essa missão nos dias que nós estamos vivendo hoje. São desafios muito grandes de se criar um filho. Desafio muito grande de gerar alguém, de colocar alguém no mundo, né? A gente acaba se cobrando muito, né, como mãe, porque a gente só quer acertar, a gente quer cumprir essa missão de uma forma tão positiva que a gente quer lá na frente receber um troféu. Eu costumo dizer aqui em casa que eu falo, gente, eu sou mãe de 4, então eu acho que quando eu me encontrar com o Senhor, Ele vai falar assim pra mim, minha filha, vem correndo, porque a sua missão foi intensa, então eu tenho um lugar aqui para você maravilhoso. Eu acredito que todas as mamães, gente, tenham esse lugar maravilhoso com o Senhor, porque é muita coisa que a gente tem que trabalhar para que essa missão seja cumprida de uma forma positiva em relação aos nossos filhos. Então a maternidade, ela não é um glamour, né? Ela não é algo que... Minha mãe dizia assim, quando as minhas filhas eram pequenas, né? Como são meninas, maternidade, ser mãe não é só colocar lacinho, né? Ser mãe não é só embelezar os nossos filhos, colocar uma boa roupa, colocar numa boa escola, pagar coisas caras, né? Ser mãe não é ser só isso, né? Somente isso. Ser mãe é muito mais, vai muito mais, a maternidade vai muito mais do que a aparência. Hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem as mídias, né, que a gente gosta. Eu amo postar foto das minhas filhas. Às vezes eu quero postar, elas não deixam, é uma briga completa aqui em casa. Deixa eu postar esse. Não, mãe, não gosto, não sei o quê. Elas não são muito, né, de fazer postagens de fotos delas. E às vezes eu quero postar e elas não deixam. Então a maternidade não é esse glamour todo, né, de foto bonita, de roupa bonita. Vai muito mais além daquilo que a gente está vendo, vai muito mais além da aparência. Marcinha entrando aqui, Marcinha mãe de 3. Um menino e uma menina e tá esperando uma menininha, mãe de 3. Olha, Marcinha, que eu conheço Marcinha quando ela casou, né? No início do casamento dela, quando ela teve a Sofia e teve, eu esqueci o nome do menino, não sei se é Isaac, fala aí pra mim. Lembra aí, Marcinha, que eu esqueci. E ela trabalhou comigo, né, num tempo em que eu tinha minhas filhas pequenas, né, quando a Suzana nasceu, e ela via lá aquela dinâmica, aquela confusão dentro de casa, de criança. Ela participou bastante, né, Marcinha? E era muito bom, era um desafio muito grande, mas era muito bom. Então, mulheres, vocês acham, queria fazer uma pergunta para vocês, que a maternidade é uma missão? O que vocês pensam sobre isso? Sobre ser uma missão ou não ser uma missão? Se a maternidade é uma missão,
Então, peraí. Alguém me deu essa missão. Ah, Emanuel. Lembra? Sabia que era um nome bíblico, né? Emanuel, isso aí. Sofia Emanuel, agora vem uma menininha. Vocês acham que por ser uma missão, ou se vocês concordam ou não, coloca aí pra mim se vocês concordam que a maternidade é uma missão ou não. É uma missão dada para quem sabe o que vai fazer ou não. Eu sei que a gente acompanha às vezes muitas histórias de maternidades tão desafiadoras que a gente olha assim e fala, meu Deus, como essa pessoa está exercendo essa maternidade, né? Como que ela está fazendo, ou ela não está fazendo, ou ela está sendo ausente nessa missão. Há muitos tipos de mães, né? Há muitos tipos de maternidade que a gente vê por aí. Infelizmente, a gente vê muita mãe que não exerce a sua maternidade como deveria, ou como uma missão, ou uma maternidade de uma maneira saudável, porque ela também, talvez, não tenha sido uma filha que presenciou uma maternidade saudável na sua vida. Então, aqui eu não estou para julgar ninguém, longe de mim. Mas, se a gente tem alguém perto da gente, dessa forma a gente precisa ajudar. Então, a maternidade como uma missão, ela pode ser encarada de diversas formas. Ela pode ser encarada como uma missão trabalhosa, como uma missão que eu posso exercer a hora que eu quiser. Eu posso encarar a maternidade como uma missão que não é tão importante assim para mim. Ou eu posso encarar a maternidade como uma missão divina, uma missão como um presente, uma missão que foi me dada para que eu exerça essa maternidade, para que ela dê frutos. Toda missão, seja ela qual for, em que área for, quando eu vou exercer essa missão, quando eu vou entrar nessa missão, ela tem um objetivo, ela tem um caminho a ser seguido, né? Ela tem um trajeto. Toda missão ela tem o seu planejamento, né? Agora é isso até chegar lá. E a maternidade como uma missão, ela tem também o seu cronograma, ela tem o seu planejamento. Como eu falei no início, a maternidade, quando a gente tem os filhos pequenos, ela é de uma maneira. Quando nossos filhos vão crescendo, ela é de outra. E quando nossos filhos saem de casa, eu ainda não presenciei totalmente isso, né? Mas estou quase chegando lá. Quando nossos filhos saem de casa para viver suas vidas, né? Morar em outros lugares, a nossa maternidade ela vai para uma outra fase. Então, essa missão maternidade, ela tem várias fases na nossa vida. E quando a gente encara ela com algo que tem um objetivo, que ela tem um alvo, a gente encara ela de uma maneira positiva. A gente encara essa missão com os seus desafios de uma maneira positiva, embora seja cansativa. Maria Cândida entrou aqui também. Maria Cândida, mãe de 3 meninas lindas. Sempre que eu olho essas 3 meninas, eu lembro de mim com as minhas pequenas, porque são 3 meninas, elas são muito parecidas assim, né? Muito dinâmicas também. São muito lindas. Maria Cândida também tem uma história aí de maternidade, de mulher que trabalha fora, cuida da casa, do marido, da missão na igreja e vai seguindo também. Mulher guerreira também. E quando a gente encara essa missão, com esses desafios todos que ela nos apresenta, a gente precisa enxergar além, né? A Bíblia fala, e eu gosto muito desse versículo, quando diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Herança presente, né? Presente, herança, a gente dá, a gente deixa para quem a gente ama. Abrindo um parêntese novamente aqui. Mamães que não podem gerar seus filhos dentro de si, mas que partem para a adoção, também são mamães com uma missão. Quero deixar isso aqui bem claro, viu, gente? Não é mamãe só aquela que gera, né?
mas aquela também que adota, aquela também que às vezes exerce uma maternidade com os seus sobrinhos. É uma missão, também não deixa de ser. E a Bíblia fala sobre os filhos como flechas, né? Filhos como flechas. Ah, obrigada nada, Maria Cândida, lindas mesmo. Vaninha entrando aqui também, Vaninha mamãe também, se eu não me engano, Vaninha mamãe de 2 meninos, é isso, Vânia? Me fala aí, gente, a Vaninha mais nova, eu lembro dela pequena ainda, e hoje ela já é mamãe, eu acho que são 2 meninos, se eu não me engano. Confirma aí pra mim, mamãe. Então, é a missão como fruto, filhos como herança e filhos como flechas. As flechas, né, elas só têm sentido, elas só exercem a sua função se elas forem lançadas, né? Sabe aquele jogo de dardo, né? Você tira a flecha e tum. Ela só tem sentido se ela for lançada. A flecha que continua naquela, não sei o nome daquele coisinha que carrega, aljava. As flechas que ficam na aljava guardadas para si, elas não têm muito sentido, né? Porque elas não estão sendo usadas, né? Flechas foram feitas para serem usadas. Então, mamães, os nossos filhos como flechas foram feitos para serem lançados. Então, qual seria a nossa missão dentro da maternidade? A maternidade como uma missão. A maternidade como fruto seria lançar nossos filhos para longe. Que coisa horrível, gente. Lançar nossos filhos para longe. Vaninha, 13 anos e um de 7. Isso mesmo, 2 meninos. Eu acompanho pelo Face. Já tem um filho adolescente. Marcelo, meu amigo. Temos um homem aqui, gente, na nossa live. O meu colega de escola. Marcelo Monteiro, grande mãe. Você com filhas maravilhosas. Abraço. Obrigada, Marcelo. Brigadão. Então, a nossa missão maternidade, gente, só tem sentido se as nossas flechas, que são nossos filhos, forem lançados para longe de nós, mamães. E aí a coisa complica. Que mãe quer exercer uma maternidade e lançar seus filhos como flechas para longe? Ninguém, gente. Ninguém quer. Né? Aí vem aquela questão toda, né, que a psicologia explica, né, a psicanálise, a questão da síndrome do ninho vazio, né? Já viu isso? Eu ainda não passei por isso, né? Aquela coisa dos filhos vão saindo, a gente que tem muito filho, né, sai um, depois sai outro, depois sai outro, então a gente fica sozinha no ninho. Saiu todo mundo do nosso ninho. Mas a nossa missão que foi dada por Deus, se assim você encara, porque assim eu encaro, a gente precisa exercer ela com excelência, né? Excelência não é perfeição, gente. Só lembrando, tá? Excelência não é perfeição. Maternidade com excelência não é maternidade com perfeição, porque você é imperfeita. Nós não somos perfeitas, né? A gente enfia o pé na jaca muitas vezes com os nossos filhos. Falando aqui o português claro, né? Às vezes a gente erra feio com os nossos filhos, né? E a gente aprende com eles e às vezes eles ensinam, a gente fica assim, é mesmo, né? A gente não quer dar o braço a torcer. Mas a maternidade que lança os filhos para longe seria uma missão cumprida? O que vocês acham? Da maternidade como missão. Quando você lança seus... Vocês estão preparadas para lançar seus filhos para longe? Mamães que já lançaram seus filhos. Thelma que já casou uma filha. Aliás, os 2 filhos a Thelma casou, né? Já está distante. Mamães aí que já são avós, que seus filhos já foram para distante, né? O que vocês acham dessa missão, gente? Será que acaba a nossa missão aí, né? Quando eles saem de casa, a gente às vezes enche a boca, né? Pra dizer, eu ouço, né? Às vezes algumas mães falando, meu papel foi só até aqui. Agora já estão casados, estão morando longe, estão trabalhando, eu não tenho mais nada a ver com isso. Mó mentira, né? Porque você liga lá pra saber se tá comendo bem, se comeu bem, se fez isso. Então, gente, a nossa missão maternidade, ela não termina nunca. O que muda
é a configuração dessa missão, é o tempo, as fases dessa missão maternidade. A Vânia tá colocando aqui verdade, aborrecente, né? Cada fase é uma fase. Verdade. Cada fase é uma fase, gente. A adolescência é uma fase desafiadora. Maria Cândida, e como erramos e aprendemos? Não estou preparada para ver minhas filhas flechas no ar. É verdade. Como erramos e como aprendemos com os nossos filhos o tempo inteiro. E como os nossos filhos nos modificam. Vocês já perceberam isso? Modificam a gente. Faz a gente, às vezes, ir por um outro caminho que a gente achava que não ia, né? Eles modificam, eles têm uma coisa assim tão viva que eles mudam, né? Eles modificam às vezes o nosso modo de pensar, as nossas atitudes. Quer ver uma coisa que as minhas filhas mudaram em mim quando começaram a entrar na adolescência? No caso, a Juliana tá com 22, né? Quando ela começou a entrar na adolescência, depois veio a Mariana. Quando ela começou a entrar na adolescência, começou a questão mais voltada para as redes sociais, a época do Orkut, né, a se mexer. E eu nunca gostei de tecnologia. Eu sempre fui avessa à tecnologia. Tanto que para usar o computador, alguns trabalhos às vezes que eu tenho que fazer, eu tenho que pedir auxílio. Porque eu nunca gostei da tecnologia em si. Eu sempre gostei de gente, mas da tecnologia não. Então eu sempre tive assim muita dificuldade. E quando a Juliana começou a entrar na adolescência, que começou essa questão de rede social, de Orkut, que ela começou a mexer, eu comecei a mexer também, né, para entender o que era isso, né, e para acompanhar aquilo que ela estava mexendo. Então, eu tive que entender e começar a me conectar com esse mundo digital, entender alguns aplicativos, para saber o que estava acontecendo, para saber para que caminho ela estava seguindo, para entender. Então a tecnologia começou a entrar e acabei que eu gostei, né, gente? Eu tô gostando, vocês estão vendo que eu tô gostando. Então os filhos modificam a gente às vezes na nossa caminhada. A Vânia falando, sua filha tem 22 anos. Isso, a Juliana tá com 22 anos. Esse ano faz 23, já está na faculdade. Aliás, já tenho 2 filhas na faculdade, né? Que é a Juliana fazendo biomedicina e a Mariana fazendo moda. Gente, outro dia eu tava levando elas pro jardim, né? Agora elas já estão na faculdade, o tempo passa rápido. A Maria Cândida colocando aqui, não estou preparada para ver minhas filhas flechas no ar. Gente, a gente nunca tá mesmo, né? Mas a gente vai ter que ver, porque o sentido, né? Quando a Maria Cândida vê as meninas lá longe, né? Que poder dizer assim, eu lancei lá e ela foi longe. Caraca, foi longe pra caramba, além até do que eu esperava, né? A gente não tá preparado para isso, mas a gente entende que é o resultado da nossa missão. Sabe, Maria Cândida, quando você vê suas filhas indo para a faculdade, né, exercendo a profissão delas, crescendo, casando, né, tendo seus filhos, você vai olhar e falar assim, gente, minha missão foi um desafio, mas foi uma missão que eu cumpri até esse momento de maneira positiva, né, porque elas foram para longe, o meu alvo foi certeiro. Então, filhos como flecha só tem sentido se forem lançados, gente. Se forem lançados para distante. Aí a gente vem com aquela sensação assim de missão cumprida. Agora cumpri minha missão, né? Já cumpri minha missão, todos saíram de casa, estão independentes, mas que nada, gente, né? Essa missão da maternidade, ela não termina nunca. Ela não tem fim, sabe? E é uma coisa que Deus nos deu, que a gente vai prestar contas, né? A gente vai devolver para Ele. Olha, Senhor, a minha maternidade foi assim, foi desse jeito, não foi perfeita. Porque, gente, nós não somos perfeitas e nem vamos ter filhos perfeitos nunca. Né, aquela coisa da mãe perfeita, da mãe que consegue dar conta de tudo, gente, isso não dá, isso não cabe em nós, isso não cabe na nossa humanidade. Por isso que eu gosto muito de falar da maternidade real, aquela que é real e verdadeira. Marcelo colocando aqui, exatamente, a tecnologia modificou muito,
na verdade, passou a ter vantagens e desvantagens, pois o mundo da internet causa outra preocupação com os filhos. Verdade. A internet, né, a tecnologia, o avanço da tecnologia trouxe para nós mamães preocupação, realmente, né? E a gente precisa caminhar de acordo com a fase dos nossos filhos. Se a gente tem filhos adolescentes que estão entrando na tecnologia, a gente precisa estudar sobre isso, mamães. Não tenham medo, sabe? Pesquisem o que os seus filhos estão acessando, estão adicionando, quem estão adicionando, né? O que eles estão vendo. Acompanha na rede social, entra, sabe? Procura saber das novidades, né? O que lançou, peraí, deixa eu ver, lançar esse aplicativo aqui, deixa eu estudar sobre ele. Então a gente precisa, porque a gente não tem como retirar os nossos filhos dessa tecnologia, né? Quando eles são pequenos, a gente tem sim. Abrindo parênteses aqui, mamães, por favor, de olho nos filhos pequenos na tecnologia, né? Eles não precisam tanto dessa tecnologia de rede social, né? São pequenos ainda, então precisa haver uma administração aí, né, das mamães em relação aos filhos pequenos na tecnologia. Maria Cândida, a missão maternidade é infinita mesmo. Minha avó com Alzheimer, em poucos momentos de lucidez, perguntava por eles, preocupada. Olha isso, gente. Com Alzheimer, que coisa, para ver como que isso é marcante, né? Que lindo isso. Perguntava por eles, preocupada. É muito legal. Então, assim, como isso é tão especial, gente, sabe? É pra gente ver de uma maneira tão especial que não foi dada ao homem. Foi dada a nós, mulheres, porque nós somos especiais, né? Nós temos a capacidade de exercer essa maternidade. Nós temos capacidade para exercer essa missão, né? Quando eu falo capacidade, não é atingir a perfeição, né? Não é aquela lista grande que a gente faz e conseguiu fazer. Não é isso. É a capacidade de exercer essa missão. Deus nos deu essa capacidade. A Sônia aqui, Sônia falando, você é bênção, vizinha, até nas brincadeiras. Sim, a Sônia é minha vizinha, gente. Ela ama as minhas brincadeiras, minhas maluquices, né? Vocês viram que eu falei aqui agora, que eu comecei a mexer mais na tecnologia por conta das minhas filhas. Então, gostei tanto que tô fazendo um monte de coisa, né? Na tecnologia. Então, a maternidade, como tá dizendo aqui a Sônia, é uma bênção. É uma bênção de Deus. É uma missão. E vamos lá. E quando nossos filhos saem de casa, né? Saíram de casa, mamães aí que já têm os seus filhos que já saíram de casa, mamães que já são avós, né? Estão sendo mães aí pela segunda vez, como elas dizem, é melhor ser avó do que mãe. E quando eles saem de casa, será que a nossa maternidade termina? A nossa missão encerrou? Não, gente, não encerrou, como eu falei, né? Porque a gente ainda se preocupa com os filhos, as mães ainda se preocupam com os filhos. A minha mãe ainda se preocupa se eu tomo vitamina, gente. Olha isso. Eu com quase 50 anos, minha mãe me pergunta, você tá tomando vitamina? Olha, né? Faz atividade física, olha, né? Então ainda existem as preocupações. Então a nossa missão, ela não termina nunca, né? Como a Maria Cândida falou, ela é infinita. A maternidade é algo que não tem fim, é algo para sempre, é algo que é eterno nas nossas vidas e depende muito da maneira que nós encaramos. Como falei no início, ela é desafiadora, mas pode ser positivo para nós ou pode ser negativo para nós, dependendo da forma como nós encaramos essa maternidade. Então, vamos lá. Eu falei um pouquinho da maternidade dos filhos pequenos para mim, né? Que era muito trabalhosa. Era um evento, para sair era um evento, né? Era muita coisa, mas eu amava, né? Não vou dizer para vocês que eu era perfeita não, gente. Tinha dia do miojo, tá? Meu Deus, acabei com as mamães, né? Agora, miojo, nossa, tinha dia do miojo. Só que eu fazia miojo sem tempero, tá? Para ser saudável. Entendeu? Miojo saudável. Azeite com sal. Elas aprenderam até hoje. Quando elas recorrem ao miojo, azeite com sal. Pra tirar aquele temperinho que era ruim, pra me sentir uma mãe um pouco mais saudável, com menos culpa, né? Porque culpa é uma coisa que acompanha
à maternidade, que acompanha essa missão. A gente está sempre se sentindo culpada, principalmente quando alguém fala assim, quando os nossos filhos são pequenos, né? Ih, mas você vai dar isso pro seu filho? Ih, mas... É uma loucura, né, gente? É uma loucura. É tanta opinião, tanta coisa. Mas o dia do miojo tem, tá? Todo mundo tem o dia do miojo, ou todo mundo tem o dia do pão com ovo, o pão com salsicha, o dia do cachorro quente. Aquele dia que não deu para fazer comida. E que a gente tem que dar um jeito na comida para as crianças, senão elas choram. Então, os desafios da maternidade quando eles são pequenos. Agora eu estou no desafio da maternidade da adolescência indo para a juventude. Então, não seria mais a maternidade uma prioridade para mim? Como eu falei no início, que maternidade, quando os filhos são pequenos, ela é prioridade por conta dos cuidados básicos que as crianças precisam. E quando eles crescem, é uma prioridade? Vou falar aqui para você, gente. Para mim, nesse momento que minhas filhas estão na adolescência, na juventude, ela continua sendo uma missão. Ela é a minha missão, mas ela não é mais aquela minha prioridade na minha lista. Entendo o que eu vou dizer. Ah, a Marcinha falando aqui, eu me lembro do miojo com azeite e sal. A Marcinha que me acompanhou muito quando as filhas eram pequenas. Eu às vezes falava, Marcinha, faz o miojo aí, bota azeite e sal. Bem lembrado, Marcinha. Então, a minha missão maternidade hoje, com uma filha de 12 e uma com 22, né? Uma de 12, uma de 16, 19, 22, ela não se tornou uma prioridade. Em que sentido? Em que sentido, gente? Ela continua sendo uma missão, tá? Prioridade em que sentido? Hoje, eu já não preciso ter cuidados básicos com elas, né? Hoje elas... né? Tomam um banho sozinha, cuidam do seu cabelo sozinha, não pentio, agora não sei mais como fala, gente, português aí. Eu não ajeito mais o cabelo delas, né? Não faço mais penteado. Elas é que cuidam dos cabelos. Elas é que escolhem lá os shampoos e os cremes que elas vão usar. Não faço mais isso. Elas têm a maquiagem delas. Elas se vestem sozinhas. Elas arrumam as coisas delas, às vezes, né? Às vezes. Sozinhas. Se precisar fazer uma comida, eu precisar sair por algum motivo, né? Precisei sair e não consegui voltar na hora de fazer o almoço. Elas dão um jeito delas. Ou é o miojo com azeite e sal, né? Ou faz um arroz, né? Uma faz um arroz, ou faz um ovinho, faz uma comida rápida para elas mesmo. Ou a gente tem também, às vezes, no congelador, aquelas coisas congeladas que são ótimas, os nuggets, né? Nunca comeu nugget, gente? Qual a mãe que nunca deu nugget pro seu filho? Né? Então, elas já têm a questão do autocuidado. Elas chegaram na fase do autocuidado, elas chegaram na fase onde elas sabem fazer uma comida, onde elas já fazem, já tem autonomia. Então, a maternidade, para mim, nesse momento, ela deixou de ser uma prioridade em relação aos cuidados básicos delas. Quando elas eram pequenas, né, mamães de filhos pequenos, ainda tem esse processo da maternidade ser uma prioridade. Você não vai... agora eu vou assistir um filme com teu filho de 2 anos de idade chorando ou com a fralda suja, porque não vai dar. A prioridade é a sua missão lá, materna. A prioridade vai ser cuidar dele. Hoje não. Hoje, se elas falarem assim pra mim, mãe, dá pra fazer, faz aí um doce pra gente, um bolo, alguma coisa assim. Eu pego e falo assim, agora não, porque agora eu tô lendo meu livro. Agora não, porque eu tô vendo minha série. Então, hoje eu posso fazer isso. Então, isso não se tornou uma prioridade pra mim. Isso não quer dizer que a minha missão terminou. Porque, lembrando, a missão maternidade não termina nunca. Ela é eterna. Mas ela tem fases. Correto? Aquelas que estão com os filhos já na fase adulta, como eu falei, né? Os filhos que já saíram de casa, tá vivendo uma outra fase, já são avós, né? Tá vivendo um momento, às vezes, da curtição de ser avó. Ainda vou chegar lá, gente, eu acho que nem tão cedo, mas eu vou chegar lá também.
Por exemplo, estar aqui fazendo uma live com vocês. Eu só posso fazer isso porque eu não tenho filhos pequenos. Ou então eu ia ter que escolher um horário que o filho estivesse dormindo, né? Se eu tivesse minhas filhas bem pequenas agora, as 4 bem pequenas, talvez eu não estivesse acessando tanto a internet, talvez eu não estivesse acessando tanto a tecnologia, as redes sociais, fazendo vídeo, né? Escrevendo meus textos, fazendo TikTok, gente. Eu ia ter tempo de fazer TikTok? Não, porque cada fase da maternidade é uma fase, é um tempo que a gente vive. Então, gente, a maternidade, ela é um presente. Você, mamãe, que tem dificuldades no seu dia a dia, você que às vezes se sente triste, com medo, às vezes frustrada, nessa sua missão de maternidade, sabe? Talvez porque você sinta culpa, talvez porque você queira ser perfeita, não corra atrás da perfeição, sabe? E busque a Deus. Gente, é um bálsamo buscar o Espírito Santo quando a gente está exercendo essa missão da maternidade, que a gente está muito confusa, que a gente está triste, que a gente está se sentindo sozinha, talvez você que crie seus filhos sozinha, né? Procure ajuda, procure conversar com outras mamães que possam te ajudar, não se feche, não permita que os sentimentos ruins, eles entrem dentro de você para dizer que você é uma mãe ruim, ou porque você não tem um companheiro, você não vai ser uma boa mãe, ou seus filhos não vão ser bons filhos, não. Isso é um mito, gente, isso não existe, né? A grande parceria que nós temos na maternidade é a presença de Deus na nossa vida. É a presença do Espírito Santo, é a oração, gente. Eu me lembrando agora, falando de oração, tô me lembrando da mãe daquele ministro que foi presidente do STF, eu esqueci o nome dele, não sei se é Josemar, esqueci o nome dele agora. E perguntaram para a mãe dele, né? A mãe dele não sabia ler. E ele se tornou um grande juiz. Esqueci o nome dele agora, gente. Se vocês lembrarem, fala aí. E perguntaram para ele, o que a senhora fez para que o seu filho chegasse aonde chegou? E ela deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Eu só dei a oração, porque eu não tinha estudo. Então, ela, na simplicidade dela, de dizer que ela só tinha dado, né, entre aspas, a oração, ela deu tudo o que ela podia dar ao filho dela. Ela lançou o filho dela, sabe? Aquela flecha, o filho dela, ela lançou muito longe, porque ele chegou a um patamar muito elevado em termos de status, em termos de estudo. Então, à medida que as nossas flechas vão sendo lançadas, à medida que nós lançamos nossos filhos como flechas, a oração é algo que é diário nas nossas vidas, na nossa missão maternidade. Maria Cândida dizendo aqui que conversa boa e edificante. Adorei a dica do miojo com azeite e sal. Ah, legal, viu? É muito bom a gente trocar ideia, eu acho muito bom. A gente sempre aprende uns com os outros. E a ideia do miojo é legal, gente. Azeite e sal, tira aquele temperinho que faz mal, que aí você vai se sentir uma mãe bem saudável, bem fit. Andréa Vieira, os meus dizem que o ninho não vão ficar vazio. Ah, não querem sair, gente. Mas uma hora vai ter que sair. Mas podem voltar, né? Lógico. Que a nossa casa seja sempre um lugar que nossos filhos voltem, né? E se sintam bem ali conosco. Maria Cândida vai ter que sair, beijo. Mas eu vou deixar gravado, Maria. Depois você assiste até o finalzinho e compartilha. Beijo nas suas meninas. A Nilma dizendo aqui, às vezes me sinto triste por não ter dado um irmão de sangue para minha filha. Ah, filhos únicos. Interessante, ô Nilma. Mas olha só, às vezes você não deu. Eu tô querendo me lembrar, você é de Macuco, né, Nilma? Porque a foto às vezes não deixa eu ver assim muito nítida. Acho que ela é de Macuco. Às vezes você fica triste, né? Como você falou, de não ter dado um irmão de sangue pra minha filha. Cara, mas eu tenho certeza, agora tô falando igual carioca, né, gente? Caraca, que a tua filha tem irmãos que não são de sangue, mas que ela considera. E você
deve ser aquela mãe que exerce uma maternidade saudável e também exerce uma maternidade para aqueles que estão à sua volta. Porque quando é assim, né, que às vezes a gente tem um filho ou poucos filhos e queria ter tido mais filhos, a gente acaba arrebanhando, né, os amigos dos nossos filhos para perto de nós. Mas não fica triste não, Nilma, porque a tua missão foi com a quantidade de filhos que você tem, né? Com a quantidade de flechas que você tem. Minha filha sente a falta de um irmão. Ah, gente, assim, eu tenho um irmão, sabe? Mais novo que eu, 6 anos mais novo que eu. E às vezes eu falo também que eu sinto a falta de ter tido mais irmãos, sabe? Porque, por exemplo, a família do meu esposo é muito grande, né? São 5, com ele 5. Então é sempre muito aquele movimento, né? E eu sempre desejei ter muitos filhos, né? Sempre foi o meu desejo. Então, assim, quem sabe, né? Sua filha aí, futuramente, não vai encher a casa aí com netos, para que talvez essa falta, né, seja preenchida. Mas não fica triste, não. A maternidade é uma missão linda e a sua missão é linda também, com certeza. Maria Cândida, Deus é bom o tempo todo, inclusive na maternidade. Sempre recorro a Ele, verdade. Gente, é o nosso socorro. Bem presente na hora da angústia de uma mãe é o Senhor, né? A nossa missão, ela é muito linda e ela é muito pura, né? E a gente precisa dessa colaboração do Espírito Santo. Quando os nossos filhos crescem, quando eles são pequenos, quando eles estão doentes, né? Quando eles estão doentes, como que a gente sofre, né? Aqui em casa, quando elas eram pequenas, gente, se uma pegava uma coisa, todo mundo pegava. Uma gripe, todo mundo pegava. O rotavírus, uma vez pegou todo mundo rotavírus. É assim, sequência, né? Por isso que a gente se cuida muito agora nesse momento da pandemia, porque nós somos muitos. Então, aqui em casa, se um pegar Covid, né? Então, às vezes as pessoas falam que a gente fica muito preso dentro de casa, mas a gente tem esse cuidado, que família grande, a gente precisa ter certos cuidados. A Nilma falando, em nome de Jesus, muito obrigada pelos conselhos. Isso, Nilma, se agarra aí na sua missão, que não terminou e nunca termina, né? Nunca vai terminar. Mas com certeza você tem essa missão linda ainda aí para continuar exercendo através da sua vida, através da vida da sua filha. Então, a maternidade é essa missão maravilhosa, como nós falamos no início, desafio, preocupação para toda a vida e uma missão eterna, né? E a oração é um ingrediente que a gente coloca no meio do exercício dessa missão da maternidade, que não podemos deixar. Se você não tem o costume de falar com Deus sobre os seus desafios de ser mãe, procura Ele dentro do seu quarto, sabe? Entra lá no teu quarto, quietinha, e fala, Deus, eu não tô conseguindo exercer essa missão, tá muito difícil para mim. Me renova, me ajuda, me restaura, né? Me cura, porque a mãe também tem um momento o tempo onde a gente também precisa de cuidados, precisa de cuidar da nossa saúde. É muito importante a gente cuidar da nossa saúde para que a gente tenha uma maternidade saudável. Nossa saúde física, nossa saúde mental, né, emocional, isso é muito importante para nós no exercício da maternidade. Gente, vou deixando vocês por aqui. Vou deixar essa live salva para quem quiser depois acompanhar, compartilhar. E mais para frente a gente vai estar conversando mais um pouquinho sobre essa missão que é a maternidade, porque é muita coisa, né? Como eu falei no início, parece uma cartola de mágico que a gente vai tirando um monte de coisa, um monte de surpresa sobre essa missão, mas que a gente vai seguindo em frente. Então, siga em frente nessa sua missão, se você estiver com seus filhos pequenos, já adultos, ou se você já é avó, siga no desafio dessa missão como um presente na sua vida. Beijo grande, e eu vou deixar salvo aqui para você compartilhar e a gente continuar conversando aí nos comentários, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau.